Você sabia que Caravaggio, aquele pintor daquela luz maravilhosa que a gente sempre tenta copiar quando começa a estudar sobre iluminação, aquele do chiaro escuro, esse mesmo que você está pensando, você sabia que ele teve uma das suas obras rejeitadas? Pois é, ele teve. E o que você acha que ele fez quando isso aconteceu? Ele foi para a cama chorar lá, triste, porque o cliente não gostou da peça dele? Ele foi para os grupos de amigo reclamar do quanto o cliente é horrível porque não gosta do trabalho dele? Ou você acha que ele foi lá e refez a peça? O que você acha que aconteceu? Essa história aconteceu com um quadro chamado San Mateo. Ele é uma série de 3 pinturas, né? Essa era a última no caso, e foi encomendado por um cardeal da igreja. E ele passou um briefing, né, uma descrição do projeto, vamos dizer assim, que dizia mais ou menos o seguinte: San Mateo na cadeira com um livro ou volume, como melhor pareça, no qual mostre a escrita ou vontade de escrever o evangelho. E ao lado dele um anjo de pé maior do que o natural, em ato que pareça de pensar ou outra atitude. E quando a pintura ficou quase pronta, o cardeal teve a audácia de rejeitar, porque ele achou que não fazia jus à ideia que a igreja queria passar com ela. Agora, o que eu aprendi com essa história? Bom, foram várias lições, né? Mas acho que a mais importante delas é com relação à rejeição. Eu não sei se Caravaggio foi chorar na cama, se ele foi lá para os grupos do Facebook da época reclamar com os amigos dele que o cliente não entende o âmago da arte dele e pediu para fazer uma alteração. Eu não sei se ele foi obrigado a refazer a pintura por uma questão contratual ou por causa de dinheiro. A gente não vai saber. O que importa é que ele foi lá e fez de novo, ele refez a obra. E essa é a obra que nós todos conhecemos, é a obra que foi exposta junto com as outras 3 pinturas. Essa é a obra que nós temos acesso e é a obra que representa o trabalho de Caravaggio. Então, o que é importante vocês entenderem, gente? Por que eu estou falando disso tudo? Desde esse tempo, e provavelmente muito antes, era muito comum que a gente entregasse uma peça e o cliente não gostasse, ou o cliente pedisse alteração. Isso não significa que o seu trabalho é ruim, ou que o seu trabalho é uma droga e que você não sabe o que está fazendo, ou que o cliente quer as coisas do jeito dele. Isso significa que o cliente tem uma mensagem para passar e que você não conseguiu alcançar a mensagem. Talvez por uma deficiência no briefing, talvez por uma diferença de entendimento, talvez porque você não conseguiu captar exatamente a mensagem. Pode ter uma série de razões, mas muitas vezes o que você tem que fazer é parar, ouvir o que o cliente tem a dizer e tentar novamente, ou fazer as correções baseadas naquilo que o seu cliente te falou. Ele não é seu inimigo, ele não está tentando derrubar você ou ele não está tentando fazer sozinho. Se fosse essa a intenção dele, ele não te contrataria. Mas muitas vezes a gente reage dessa forma. Quando o cliente pede uma alteração, a gente coloca ele no status de inimigo, né? Ele está pedindo para mudar porque ele não gostou do que eu fiz, ele quer que eu faça outra coisa, ele não gosta de mim, ele não gosta do meu estilo. Quando, na verdade, talvez tudo esteja perfeito, a não ser a mensagem. O que eu acredito que Caravaggio fez? Ele leu o briefing de novo, vamos dizer, né? Ele ouviu de novo, ele estudou de novo a intenção do cliente, juntou com as informações novas que ele recebeu, com a rejeição da obra. Ah, essa obra não foi aprovada por quê? Porque ela mostra isso, isso e isso, e ela deveria mostrar isso, isso e isso. Então ele juntou as duas informações e conseguiu construir uma coisa que atendeu aquilo que o cliente pediu, ao mesmo tempo que manteve a identidade dele. O importante é encontrar um caminho para fazer isso sem perder a sua identidade, esse é o grande truque. É isso que faz um artista de verdade, é a capacidade de ouvir a ideia do cliente e transformar isso na arte que ele espera. Eu faço isso o tempo todo no meu trabalho. As pessoas me procuram com uma ideia que elas têm muita vontade de realizar e não sabem como. Então cabe a mim ouvir o que elas querem e tentar transformar isso em algo que transporte a ideia delas para a pessoa, para o espectador ou para quem vai ver aquela fotografia. Então eu preciso juntar os elementos que eu conheço, a forma que eu trabalho a luz, a forma que eu trabalho as cores, a forma que eu trabalho a produção, os itens que eu tenho no meu acervo, porque a pessoa não conhece o meu acervo. Então eu preciso pegar tudo isso e colocar a ideia da pessoa dentro disso tudo, para que tenha ainda uma relação com o meu estilo, mas ao mesmo tempo que alcance
a ideia que o cliente quer transmitir. Então, muitas vezes as pessoas querem contar a história dela de algum jeito, elas querem contar a história de algo que ela superou, elas querem falar de um medo, elas querem falar de um sonho, elas querem falar de uma experiência que elas viveram. Isso tudo através de uma imagem que elas não são capazes de produzir sozinhas. Então, por isso que elas me procuram algumas vezes. Parte do meu trabalho é conseguir transformar a mensagem que elas têm em uma fotografia. E isso é muito do trabalho do fotógrafo de maneira geral. Quando você é convidado para fotografar ou registrar um evento de família, aquela família espera que você crie uma memória que vai ser levada para o resto da vida. E a forma como você cria essa fotografia é a forma como as pessoas vão lembrar daquilo para o resto da vida. Então você manipula a realidade daquela família para sempre. Porque os filhos vão crescer, eles não vão se lembrar provavelmente daquele dia, eles vão se lembrar só das fotos, eles vão ver as fotos para se lembrar. Então, tudo que você registrou vai ser a realidade para eles, vai ser a forma como aquilo aconteceu. Você se torna o dono da realidade do cliente, da história do cliente. A forma como você entrega aquilo é muito importante. Então, quando o cliente te pede para fazer uma alteração num projeto desses, por exemplo, ele tem todo o direito de participar nas decisões, porque você está criando a história dele. Como você pode negar a ele o direito de interferir ou o direito de decidir sobre como ele quer que a história dele seja lembrada? São coisas que às vezes para a gente é insignificante, mas para o cliente pode ser importante. Talvez ele não goste das suas fotos porque você deixou uma atmosfera azulada e o tom azulado para ele seja triste. Então ele não quer uma lembrança triste daquele momento. Pode ser que para você não seja, para você não enxergue dessa forma, mas talvez tenha uma memória associada da infância dele que o azul faça com que ele se sinta triste. E ele vê as suas fotos azuladas e se sente triste, e ele não quer aquela lembrança na foto dele. Talvez ele não saiba te dizer isso, mas ele se sinta assim quando ele olha a foto, ele não sabe te dizer por quê. Então talvez ele te peça só para mudar as cores, sem saber te dizer o motivo, e a sua resistência ou a forma que talvez você se sinta mal por isso, pode interferir na forma como a história dele vai ser contada a partir daquele momento para frente. Então, como os filhos deles, os netos deles vão se lembrar dessa história. Então, tudo isso, olha como que isso tudo é poderoso, né? Olha como a gente tem poder sobre a história das pessoas. Então, quando um cliente pede uma alteração ou quando um cliente pede um projeto para você, a gente precisa sempre lembrar que se a história não é sua, ela precisa ser desenvolvida em colaboração. Quem é o dono da história tem que estar envolvido com ela, porque aquilo, como eu falei, vai ser contado para o resto da vida. Vai ser a forma como a pessoa vai ser lembrada para o resto da vida. Ela precisa ser inserida nessa experiência, ela precisa fazer parte das decisões. Então, quando ela pede para modificar alguma coisa, é muito importante que você escute. Eu escuto muito em grupos, né? Eu vejo muito em grupos as pessoas falando porque eu não gosto de emagrecer as pessoas, porque eu gosto das pessoas que elas pareçam naturais, porque eu gosto da pessoa como ela é, porque eu não faço Photoshop, blá, 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 mimimi. Se a cliente pede para você emagrecer um pouquinho, porque isso vai deixá-la mais confiante, por exemplo, para divulgar as fotos, para postar as fotos, qual é o problema de uma pessoa que pesa 65 quilos ser representada pesando 63? Se ela pesa, sei lá, 80 quilos, qual é o problema dela aparecer pesando 78, 75? Em que isso muda quem é a pessoa? Porque, sinceramente, ninguém nunca me pediu para tirar 30 quilos numa fotografia. O que elas me pedem, às vezes, é uma gordurinha, uma dobrinha, uma coisinha que deixou ela desconfortável. Nunca são ajustes drásticos, enormes e gigantescos. São coisas que vai deixar ela mais confortável para mostrar, para exibir aquela fotografia à medida que ela passa para as próximas gerações. Aquilo é como ela quer ser lembrada. Quem sou eu para decidir como ela quer contar a história dela? Então, eu posso, sim, fazer um trabalho nas minhas postagens, no meu Instagram, no meu dia a dia, sobre como é importante você se sentir confortável com a sua imagem e como isso vai fazer bem para você, que você se sinta confortável com a sua imagem. Mas eu não posso decretar que você tem que se sentir confortável com a sua imagem a partir de hoje. Porque a hora que você sofrer bullying, a hora que alguém fizer uma piada com você sobre o seu peso, sobre o seu corpo, eu não vou estar lá para segurar a sua mão e dizer, eu estou aqui, vamos aguentar junto. Eu não vou, você vai ter que passar por isso sozinha. Então, o mínimo que eu posso fazer
é te dar ferramentas para que você se sinta mais confortável com o seu corpo. E se o que te faz sentir confortável é tirar aqueles 2 quilinhos que estão te incomodando depois que a foto ficar pronta, não tem problema nenhum em fazer. Então, se essa é a história que ela quer contar, qual é o problema? A gente escolhe todos os elementos que entram numa fotografia. A gente toma 1 milhão de decisões quando a gente tira um retrato. Por exemplo, quando eu montei esse fundo aqui, tudo que está aqui foi escolhido. Então eu escolhi botar as flores, eu decidi colocar as Apple Box, decidi pôr flores ali. Tudo que foi colocado aqui foi escolhido e um monte de, milhares de outras coisas não foram colocadas. Então eu manipulei essa cena aqui para que vocês vissem o que eu quis que vocês vissem. O mesmo acontece quando você fotografa um aniversário. Você escolhe fotografar uma cena, você deixou de fora milhões de outras coisas que estavam acontecendo. Então você está assim manipulando a realidade, você não está contando a verdade absoluta. Quando você vai na casa do cliente fotografar sei lá, o dia da criança, e você fotografa ela brincando com, sei lá, com os brinquedinhos dela, se você não fotografou a mãe arrumando os brinquedinhos sozinha depois no final do dia, você não fotografou a realidade absoluta. Então, a fotografia por si só já é uma grande manipulação da realidade. A gente fotografa aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas. Por que manipular corpo, curvas, dobrinhas ou qualquer coisa que a cliente te peça é um problema? Se você já faz isso o tempo todo em outros aspectos. Então, enfim, esse não era o discurso que eu queria falar para vocês, mas acabei entrando nesse assunto que eu amo falar, porque eu acho super importante e super provocativo, né? Óbvio. Mas qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje? A primeira coisa é que o cliente, ele não é seu inimigo. Quando ele te pede alterações, não é para te sacanear, para te fazer trabalhar mais, porque ele quer te irritar. É porque 90% das vezes, ou ele não entendeu, ou aquilo faz sentido para ele. Então vale uma conversa. Se ele pedir uma alteração, pergunta por quê. Você vai aprender tanto com isso. Se ele falar para você, eu não gostei da cor, pergunta por quê. É tão simples. Por que você não gostou? O que você não gostou? Se ele falar, eu não gostei de nada da cor, tá horrível a cor, investiga. Você está achando o quê? Tá vermelho demais? Tá amarelo demais? Gente, se o problema for a cor, é um problema tão pequeno. E se você acha que mudar a cor é mudar seu estilo, a gente precisa conversar. Porque o estilo ele tem que ir muito além da cor. Se o seu estilo é a sua cor, é frágil demais. Porque cor, tem 1 milhão de gente, 1 milhão de fotógrafos fazendo igual. É muito fácil você copiar a cor de outro fotógrafo. E se você tem uma cor única, ela vai durar um mês, até alguém achar bonitinho e começar a fazer igual. Você tem que ir muito além da cor. Então, o seu estilo ele tem que ser muito mais profundo do que isso. Se o seu estilo é só a cor, ele é muito frágil. Ele vai quebrar muito rápido. Ele vai atender um número de clientes muito pequenos. Só aquelas pessoas que gostam daquela cor. Então, você está muito limitado. Hoje, eu faço qualquer fotografia com qualquer cor de um jeito que fique bonita. Eu não tenho limitação nenhuma com cor. Eu me sinto muito confortável para trabalhar com qualquer cor, que eu vou dar um jeito de conseguir uma boa combinação. Então eu me sinto extremamente confortável para trabalhar com qualquer combinação de cor. Porque meu estilo vai muito além disso. Meu estilo ele tá na produção, ele tá nas lentes que eu uso, porque eu trabalho com lentes claras, ele tá na composição que eu faço, nos ângulos que eu uso. Meu estilo tá em tudo isso junto. Se você tentar copiar só a minha produção, não vai ser a minha foto, as pessoas vão ver a diferença. Se você usar só a minha lente, as pessoas vão ver a diferença. Se você usar as minhas cores, as pessoas vão ver a diferença. É tudo junto, sabe? É tudo isso junto. E se você tira um desses elementos, ele não faz falta, porque todo o resto ainda tá lá. Se você usa uma paleta de cor que não é minha, ainda é o meu estilo, porque todo o resto tá lá. Então, é muito mais complexo, sabe? Você ter um estilo. Se o cliente me pede, por exemplo, uma alteração na cor, todo o resto está lá, eu posso mudar a cor tranquilamente, que não faz diferença nenhuma. Se ele me pede uma mudança de cenário, tudo bem, eu vou conseguir encaixar aquele cenário novo dentro do meu estilo também. Tem pouquíssimas coisas que fogem completamente do meu estilo. É lógico que eu faço fotografia artística, né? Se a pessoa quiser uma coisa lifestyle, sei lá, bebendo cerveja na Avenida Paulista, já foge do que eu curto fazer, já foge da minha cena, da minha imaginação. Então, são coisas que eu já não curto fazer. Mas eu não duvido que eu também seria capaz de fazer se eu quisesse. Então, o estilo ele vai muito além de cor. Então, eu sei que eu tô falando isso porque a maioria das alterações, elas estão em detalhes do corpo ou em cores, né? A grande maioria. É muito difícil que a rejeição venha de outros aspectos.
Mas voltando em Caravaggio, Caravaggio refez a pintura e ele continuou sendo Caravaggio. Ele não deixou de ser ele, não deixou de ser o estilo dele. A pintura ainda é reconhecida pelo trabalho dele. Tem um monte de críticos que falam que não gostam da pintura, né? Porque eu aposto que não falam isso porque ele teve que refazer. Se eles não soubessem disso, eles gostariam da pintura até hoje, né? Se ninguém soubesse que ela foi refeita, ela não teria críticas. Porque eles dizem, porque não é exatamente o estilo de Caravaggio. Refazer a pintura não deixou ela menos importante, não deixou ela menos o estilo do Caravaggio, não deixou Caravaggio menos Caravaggio. Ele continua sendo uma referência para todos nós, todos esses anos depois. E você pode fazer a mesma coisa. Você pode atender os desejos do seu cliente, você pode ouvir o briefing dele, você pode contar a história dele da maneira que ele precisa que ela seja contada, sem que isso afete quem você é, sem que isso modifique o estilo que você trabalha, o seu próprio estilo, né? Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Beijo!